queria pedir-lhes desculpa porque eu vou ler. Eu escrevi porque só tinha 10 minutos, mesmo assim acho que 12, mas enfim, vou tentar não gastar, mas portanto escrevi para saber o que é que ia dizer. E claro que as minhas primeiras palavras são para agradecer à organização da conferência. Eu tenho que agradecer especialmente ao Dr. Rodrigo Carrasco, mas enfim, à organização da conferência em geral, pelo convite para estar aqui e manifestar a honra que eu tenho em estar aqui neste evento especial e nesta mesa com estas pessoas. E dentre estas pessoas achei curioso o professor Roberto Carneiro, o engenheiro Roberto Carneiro, falar agora do Dr. Mário Pinto, porque eu tinha aqui escrito que um cumprimento especial ao professor Mário Pinto, que de facto é um meu amigo há muitos anos e que tem sido uma fonte de inspiração permanente ao longo do tempo, pela tenacidade com que nunca desistiu desta busca da verdade e pela coragem com que tem sempre defendido e partilhado as suas ideias com uma sociedade que tantas vezes é hostil e portanto, enfim, queria prestar esta homenagem especial. Claro, aos restantes membros da mesa, que são, na maioria, meus amigos mais recentes, manifesto também a minha amizade e o meu respeito, e aos presentes, e em particular à direção das duas associações que agora se fundem ou não se fundem, mas criam uma nova organização, o meu maior apreço e a minha maior consideração. Eu espero que esta associação, de facto, venha dar um novo fôlego ao ensino não público em Portugal. Portugal privado, social e cooperativo, é um bocadinho comprido, mas penso que dará certamente um novo fôlego ao ensino particular e nós estamos convencidos, eu estou convencida que o ensino particular é um parceiro fundamental no sistema de ensino, tal como aliás o engenheiro Roberto Carneiro acabou de dizer. Bom, a importância do ensino profissional para o crescimento económico é um facto bem documentado e a importância do ensino profissional para a criação de sociedades harmoniosas, sociedades que valorizem a diferença. E eu ouvi há pouco tempo o professor António Coutinho a dizer numa conferência, num contexto completamente diferente, mas achei engraçado e decorei, a seguinte expressão: a variedade é a nossa maior riqueza. Ele é biólogo. E ele dizia isto: a variedade é a nossa maior riqueza. E realmente a variedade é a nossa maior riqueza e eu penso que o ensino profissional tem aqui um papel fundamental no aproveitamento e na valorização da variedade das diferenças e que essa valorização é um elemento essencial também para nós construirmos uma sociedade que seja harmoniosa. E aliás este reconhecimento da relevância do ensino profissional é hoje, digamos, consensual na sociedade portuguesa e a prova é o empenhamento do próprio Estado no reforço do ensino profissional na área do ensino. Quanto ao sucesso do ensino profissional não público, em Portugal, esse é também igualmente um facto absolutamente consensual, não contestado, mesmo entre aqueles que são inimigos de todas as formas de ensino público, que nós sabemos que existem. A IEP, por sua vez, é uma instituição que desde há muitos anos desenvolve um trabalho consistente e corajoso na promoção e defesa do ensino particular e cooperativo. Eu penso que com o tempo se tem vindo a afirmar como um parceiro indiscutível. Eu sou uma assistente distante, não desinteressada, mas distante, mas não posso deixar de salientar que o diretor executivo da AEP, o Dr. Rodrigo Carrasco, neste instante aparece, é uma figura indispensável em todos os fóruns em que se discutem questões que têm a ver com o sistema educativo em Portugal. Portanto, acho que esta associação entre as duas organizações, que é tão natural na sua essência, pode efetivamente reforçar o peso do setor não público na educação e contribuir para clarificar e atenuar este dilema entre ensino público e particular, que, conforme foi já referido pelos meus anteriores oradores, meus não, mas enfim, continua a envenenar qualquer discussão sobre o sistema educativo em Portugal. Esta oposição entre o ensino público e o privado. Há dois tipos de razões que eu acho completamente distintas para se ser inimigo do ensino privado. Uma é uma razão ideológica. Porque há pessoas que pretendem dominar ideologicamente a sociedade e a forma mais fácil, o meio mais eficaz de ter um domínio ideológico sobre uma sociedade é veicular um determinado sistema de valores através do sistema de ensino. Portanto, isto são as pessoas que são inimigas do ensino
privado porque temem e ou desprezam a liberdade. Sobre isso eu não vou falar, porque essa razão não é relevante para isto que me ocupa aqui hoje. Mas há muitas pessoas que são bem intencionadas e que consideram que a coexistência de ensino privado com ensino público torna mais difícil a garantia da igualdade de oportunidades. Portanto, pessoas que prezam a liberdade, mas que acham que vale a pena sacrificar alguma liberdade em torno de mais igualdade na sociedade. E porque estão convencidas que a coexistência dos dois sistemas deteriora a igualdade de oportunidades, dispõem-se a sacrificar a igualdade. Esta é uma posição que, do meu ponto de vista, é totalmente distinta da anterior, é moralmente defensável, merece ser discutida. E é esta que eu vou discutir. É para esta que eu vou olhar. Portanto, aquilo que me ocupou aqui foi procurar a evidência empírica. Eu sou economista, sou professor de economia, e, portanto, o que eu fiz foi procurar a evidência empírica, digamos, os dados empíricos disponíveis, conhecidos, publicados, que contribuam para ilustrar se existe ou não este dilema moral. Desculparão se eu usar algumas palavras em inglês, mas como já não sou ministro, isso não faz mal. Se existe um trade-off entre, de facto, igualdade e liberdade, associada a esta escolha entre pode existir ensino privado coexistentemente com o público ou não. Se este dilema é um dilema que existe, de facto. E a minha reflexão aqui pretende contribuir para isto. Se existir, não sei se existe, mas se existir, é melhor que a gente o identifique para poder atenuá-lo, dado que eu presumo, estou a presumir e presumo que a maior parte das pessoas nesta sala partilha esta opinião, que a liberdade de escolha pelas famílias do tipo de ensino que querem para os filhos é um valor inegociável. Portanto, se existe, dado que isto é negociável, se existe, de facto, esse dilema, convém que a gente o compreenda e que tente atenuá-lo. Bom, efetivamente, pode haver aqui vários mecanismos pelos quais a existência de escolas privadas pode perpetuar a desigualdade. Não sei se aumentá-la, mas pelo menos perpetuar a desigualdade nas sociedades. A primeira e a fundamental tem a ver com as condições de financiamento. Evidentemente que se as condições de financiamento são tais que apenas os indivíduos que vêm provenientes de um background, digamos, de um ambiente socioeconómico mais favorável é que têm acesso às escolas privadas, então, de facto, a igualdade de oportunidades está ferida naturalmente. Não pode não estar. Mas para este problema existem soluções. Existem soluções que já foram aqui faladas. Existem várias soluções. Garantir que as propinas e ou mensalidades não são um obstáculo a que a pessoa possa exercer o seu direito de escolha. E há vários mecanismos possíveis, alguns até existem em Portugal, em pequena escala, insuficiente, mas que podem e devem ser, na minha opinião, alargados. Estou a falar desde o cheque de ensino ao contrato de associação e outras figuras e outros mais inventivos que eu poderão criar e defender. Mas há outros mecanismos de promoção da desigualdade que são mais sutis e que têm que ver não com o ensino privado e público, na minha opinião, mas com a liberdade de escolha, com o tal valor que é negociado. E a questão que eu aqui levanto é o seguinte. Isto é conhecido, todos conhecem, enfim, mas eu queria organizar o pensamento. São sempre os pais com mais elevado nível socioeconómico a aproveitar melhor a liberdade de escolha. Quando há liberdade de escolha, normalmente as pessoas com um nível cultural mais elevado são as que são mais capazes de identificar as melhores escolas e dirigir os seus filhos para essas escolas. Esses miúdos, os filhos dessas pessoas, são naturalmente, como é conhecido por toda a gente, já pertencem aos tecidos mais elevados do aproveitamento escolar. E tenderão a concentrar-se nas melhores escolas. E isto pode conduzir a aumentar a estratificação das escolas, boas e más. Este problema é particularmente grave se se prova. É um problema que, como eu digo, não tem que ver com haver escolas privadas, tem que ver com haver liberdade de escolha, porque existe hoje, em Lisboa, na escolha entre diversos tipos de escolas, como todos sabem. Dentro das escolas públicas, há escolha, há regras, mas claro que há escolha. Todos nós que já tivemos filhos no ensino público sabemos que há escolha e que nós escolhemos as escolas que queríamos para os nossos filhos. Os meus filhos andavam sempre no ensino público
e sempre não, a partir do 5º ano, e eu escolhi sempre os liceus, que achava que eram melhores, e eu sabia que eram melhores, claro, a minha maneira de saber. Pronto, esse problema não deixa de existir por não haver ensino privado, não, só tem que ver com a qualidade. Mas é particularmente grave se nós pudermos demonstrar que a qualidade média dos meninos depende, não é a qualidade média, que o aproveitamento de cada menino depende da qualidade média da turma em que está inserido. E isto é uma coisa que está muito longe de estar demonstrada, antes pelo contrário. A evidência empírica disponível aponta no sentido contrário. Os miúdos dos CIS mais baixos, em termos de aproveitamento escolar, ganham com a homogeneidade das turmas. Sabem, toda a gente aqui sabe que os estudos empíricos da economia da educação são muito difíceis de fazer, porque os resultados dependem de muitos fatores que coexistem e interagem entre si. Portanto, é difícil ter resultados consistentes, mas este é um resultado muito robusto. A homogeneidade melhora, ou por outra, a heterogeneidade nas turmas deteriora a posição dos mais fracos. Só há mais um resultado consensual nesta matéria, agora vou meter ali, que é aquele das meninas. Quanto mais meninas, mas isso depois há outros mecanismos possíveis, é que quanto mais meninas há nas turmas, melhor é o aproveitamento de todos, mas sobretudo dos rapazes e sobretudo em matemática, em que eles já são melhores que as meninas. Não sei se conhecem este resultado, é um resultado perfeitamente estabelecido na literatura, não controvertido e que não deixa de ter a sua razão. Bem, há outros mecanismos possíveis que podem conduzir a esta estratificação. Os mecanismos de seleção de professores, um escrutínio menos ativo por parte dos pais nas escolas uma vez estratificadas, se todos os meninos dos níveis sociais mais elevados saírem de algumas escolas, como os pais desses são naturalmente os pais que escrutinam melhor, fiscalizam melhor, mais ativos nas associações de pais, tipicamente, evidentemente que isso pode deteriorar as condições de aquela palavra que agora se usa tanto, que nós não sabemos traduzir, de accountability das escolas. Portanto, que essa estratificação, efetivamente, pode vir a tornar as escolas piores, mais piores. Mas eu queria avançar um bocadinho mais nisto. E avançar um bocadinho mais nesta investigação destes resultados, na comparação dos ensinos privados e públicos. Todos sabem que existe já neste instante, muitos destes aspectos que têm a ver com instituições são difíceis de estudar com dados dentro de cada país, porque há pouca variabilidade. Mas neste instante há muitos dados internacionais. Já houve 111 países avaliados em PISA, com esta última amostra do ano 2011. E, portanto, neste instante há já uma evidência empírica, há já muitos dados internacionais, com o PISA e o TIMSS e o PIRLS, há já muitos dados que permitem tirar conclusões já muito robustas do ponto de vista estatístico sobre os efeitos de várias características institucionais. Porquê é que é importante usar dados internacionais? Porque tem variabilidade suficiente entre instituições. Dentro de um país, a flexibilidade no mercado de trabalho de professores não muda ao longo de 50 anos. Portanto, isso não pode variar. A realidade portuguesa até é específica e permite ver algumas coisas engraçadas. Dada a existência das escolas com contrato de associação e escolas privadas sem contrato de associação, já permite, mas a evidência empírica, quando nós usamos dados agregados internacionais, é muito mais rica, tem muito mais diversidade e, portanto, os problemas estatísticos são menores e as estimativas são muito mais robustas. E então eu queria-vos só falar de quatro resultados. Estes resultados eu tirei de um artigo do Anushek, que é uma pessoa que todos, a maior parte aqui conhecerá, que é um economista da educação, talvez o mais escreve, e isto foi publicado no terceiro volume do Handbook of Economics of Education, que estes handbooks são umas coisas que a nossa ordem vai publicando. Este terceiro volume é do ano passado, e ele tem uma data de artigos, mas este dele é aquele onde eu fui buscar estes resultados, portanto, quem não acreditar pode ir lá verificar. E os resultados são estes. Primeiro, exames finais obrigatórios no fim do ensino secundário estão sempre associados a melhor performance dos alunos.
Não estou a estudar aqui um mecanismo, pode ser porque dão informações ao empregador, informações à universidade sobre a qualidade dos meninos e por causa disso geram melhores incentivos para os pais e para os próprios alunos, mas estes resultados verificam-se mesmo, são muito robustos e verificam-se mesmo depois de se controlar diferenças culturais. Há sempre quem diga, mas isso pode ser aquela coisa do, como é que é, o fenómeno asiático, não é? Não. Mesmo dividindo os dados por 9 regiões homogéneas do ponto de vista cultural, para diferentes graus de centralização na adoção de currículos e livros de texto, diferentes percentagens no financiamento público da educação, controlando pela heterogeneidade etnolinguística, controlando por todos esses fatores, mesmo assim, é perfeitamente claro que exames no final de ciclo melhoram o aproveitamento dos alunos. O aproveitamento depois medido nestes testes. Autonomia. Nas escolas com autonomia, nos processos e nas decisões, os alunos têm resultados significativamente melhores. A diferença estatística é significativa. E quando eu digo autonomia, estou a falar de autonomia de processos de afetação do orçamento a várias atividades, portanto, dado o orçamento, afetar o orçamento a várias atividades, escolha de fornecedores, contratação e remuneração de professores, escolha de materiais de estudo, escolha de métodos de ensino. Todas estas variáveis, a autonomia em cada uma destas, aumenta o comportamento em termos de resultados dos estudantes. Este é um facto que está documentado estatisticamente. Mas quando eu digo documentado, não é documentado por mim, está documentado por 20 papers que estão publicados nas melhores revistas, portanto, está documentado. E um resultado muito interessante é que existe uma interação muito grande entre a autonomia e a extensão de accountability, desculpem o termo. Alguém tem uma sugestão de tradução? Prestação de contas. Prestação de contas. Prestação de contas, eles estudam vários veículos de prestação de contas. Os exames, que é o mais evidente, mas também alguns tipos de observação de professores em aula, algumas formas de avaliação de professores, normalmente baseadas no apoio à observação de professores em aula e outras variáveis. Também a classificação de escolas e comparação de escolas com as equivalentes, enfim. Mas basicamente exames. Se há exames, mais autonomia na definição. O que eu queria dizer é isto. A percentagem de escolas não públicas está positivamente correlacionada com o aproveitamento. A percentagem de escolas não públicas está positivamente correlacionada com o aproveitamento. Este resultado é muitíssimo forte, totalmente evidente, quando se usa o efeito da autonomia com a gestão. Com a autonomia de gestão, desculpa. Portanto, mais escolas privadas e mais autonomia gera uma diferença na performance média dos meninos que é muitíssimo significativa. Mas muitíssimo significativa. Eu não trouxe para aqui números e tabelas porque em 10 minutos não dá. Este também é um dado documentado. Portanto, o efeito cruzado é muito mais importante do que a soma dos efeitos individuais. E a reação do aproveitamento escolar às políticas de accountability é muito mais forte nas escolas privadas também. Por acaso, isto é um fenómeno que eu já tinha identificado com muita clareza para Portugal. Eu e outras pessoas com quem eu trabalho na faculdade nestas matérias, é perfeitamente claro que as escolas privadas reagiram muito mais à publicitação de resultados do que as escolas públicas. Portanto, isso é um dado que também é comum. E há um outro fator muito interessante e que também está perfeitamente documentado. É que a existência de escolas privadas exerce pressão competitiva sobre as públicas e melhora muito o comportamento das públicas. Isto é um fenómeno de equilíbrio geral que é mais difícil de ver nos dados pelo seguinte, porque não se manifesta em alterações na diferença das notas, porque todas melhoram. É mais difícil de observar, mas é um dado também neste instante perfeitamente. Portanto, os sistemas com melhores resultados são os que combinam maior percentagem de escolas privadas com maior percentagem de financiamento público, já disse isto, mas finalmente, e este é o resultado que eu de facto achei interessante, eu estive a estudar para vir aqui hoje. Portanto, alguns destes resultados eu não tinha ainda lido este papel. Mas este resultado é o mais interessante para mim. É que
quando aumenta a percentagem de escolas privadas com financiamento público, não só aumenta a performance escolar, como eu já disse, mas diminui significativamente a dependência das notas do background socioeconómico dos pais. Estão a ver? Portanto, todos sabem que, em geral, o aproveitamento dos meninos tem como grande determinante a sua origem social. Nos sistemas em que há, quando aumenta a percentagem de escolas privadas e a percentagem de financiamento público às escolas privadas, de qualquer forma, esse dado, e esse é um dado claríssimo, altera-se neste sentido. Ou seja, isto significa que aquele trade-off, aquele dilema inicial entre coexistência de ensino privado e público e mais inequidade no sistema, mais desigualdade no sistema, não só não se prova que existe, como se eu associar às escolas públicas financiamento público, é inverso. E este é o resultado, por acaso, que eu achei mais interessante. Pronto, eu já demorei mais do que 10 minutos, termino aqui. Eu espero ter contribuído para esclarecer um bocadinho os termos deste dilema entre liberdade e igualdade, que é um tema que a mim preocupa e que preocupa, penso, a maior parte das pessoas. Os dados empíricos mostram que o dilema só existe se o Estado se obstinar em não financiar as escolas privadas como financiar as públicas. E dado que aquele relatório do Tribunal de Contas diz que as escolas de ensino privado é mais barato, essa obstinação, a partir de certa altura, só pode ter uma raiz ideológica, é o que temos que conter. Desculpa.